Olá, amigos. Estamos chegando com mais um programa, Uma Janela para a Cidade. Um programa de utilidade pública, prestação de serviço, informação e cidadania. E eu, Solomar Rockenbach, apresento este programa. Hoje o nosso entrevistado é o vereador Paulo Rinck, um desportista que irá discorrer sobre o seu trabalho junto a esse legislativo municipal. Vale a pena assistir. Aguardem. E dando continuidade ao nosso programa, Uma Janela para a Cidade, hoje o nosso entrevistado é o vereador Paulo Rinck. Paulo Rinck sempre foi voltado ao esporte, afinal de contas foi um atleta exemplar para o Brasil e o mundo, o que nos engrandece com a sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. E de início, como desportista que o senhor é, já gostaríamos de lhe fazer uma pergunta. A Copa do Mundo será benéfica, trará benefícios para a nossa cidade? Primeiramente, o prazer estar aqui, né, Solomar, com pessoas amigas e conversando sobre um tema que é importante esclarecer para a população. Eu acho que a Copa vai trazer, sim, benefícios, porque se a gente não tivesse essa obrigação da Copa, talvez coisas que estão acontecendo nas cidades, não vou dizer que tem só coisas boas, temos também coisas ruins acontecendo, obras inacabadas, algumas obras que ficaram no meio do caminho, mas temos coisas positivas sim, temos o legado dessa Copa que vai deixar, os legados tangíveis que são as obras, os intangíveis é a promoção do Brasil para o mundo, que não só a Copa do Mundo, como a Olimpíada também será aqui no Brasil. Então eu acho que quando você olha o montante total, ainda assim a Copa é positiva. Vereador Paulo Rinck, outro assunto que se ouve muito pelos corredores é se nos dias de jogos do Brasil será feriado em nosso município. Essa foi uma discussão enorme, uma discussão que a FIFA pede, ela aconselha, na verdade, mas um aconselhamento da FIFA, às vezes você acaba entendendo por uma obrigação. E nós de Curitiba aqui discutimos durante 5 meses a questão do feriado. A presidente Dilma, ela deixou para as cidades sedes decidirem por si próprio. O que isso quer dizer? Que Curitiba poderia decidir a decretação de feriado ou não. Já temos os feriados dos Jogos da Seleção Brasileira, que é a inauguração no dia 12 da Copa do Mundo, dia 17 e dia 23, que coincide com uma data aqui em Curitiba. Então, após quase esses 5 meses aí, nós chegamos a trabalhar com questão do comércio e estamos aí tendenciosos para a questão do ponto facultativo, que deve ser assinado o decreto nos próximos dias pelo prefeito. Vereador, no tocante em acontecendo os feriados, isso pode gerar um transtorno no comércio. O comerciante acaba perdendo. Está sendo feito algo no sentido de minimizar esse prejuízo aos comerciantes? Foi feito um estudo, inclusive com a ajuda da CP, da FIEP. Nós tivemos aí audiência pública sobre a questão do feriado em Curitiba, o quanto de valor financeiro que perderíamos no recolhimento fiscal do município, o quanto que as empresas perderiam de produção, porque a gente teve muito cuidado, Solomar, porque foi o seguinte, no mês de junho, nós temos aí vários jogos da Copa do Mundo, em Curitiba são 4, só que nós temos também o feriado Corpus Christi, que é no dia 19. 3 jogos do Brasil, mais do dia 19, já são 4 feriados nacionais. Se nós decretássemos feriados também na cidade de Curitiba, mais 3 datas que era exigência, ou digamos assim, um pedido da FIFA, seriam 7 dias, todos eles dias úteis, em 22 dias do mês. Então assim, nós pararíamos praticamente meio mês de produção. Então a ACP fez esse estudo, a FIEP fez o estudo, nós fizemos audiência pública para escutar todas as partes, a questão do turismo queria o feriado, a questão dos comerciantes, das indústrias não queria, e nós chegamos a um consenso juntamente com o nosso prefeito Gustavo Frutti, que vai ser decretado feriado, não feriado, vai ser decretado ponto facultativo após ao meio-dia, para que essas pessoas possam se deslocar no horário da tarde, ou para os jogos, ou para a sua casa para assistir na televisão esses jogos. Então a gente não vai decretar feriado na cidade de Curitiba, e sim o ponto facultativo num decreto assinado pelo prefeito. Essa foi a sugestão da comissão da Copa, a qual eu presido, e a gente fez a sugestão ao prefeito, que acatou essa sugestão após esses 5 meses de estudo, como eu falei anteriormente. O que com certeza minimizarão os prejuízos ao comércio, porque o trabalhador ele pode ter a opção de assistir o jogo em casa ou mesmo ir ao estádio, e é o tempo que o comércio pode ficar aberto no sentido de continuar com as suas vendas. Vereador Paulo Rinck, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que muito preocupante e relevante para o momento de Copa, um momento festivo.
As bebidas alcoólicas serão vendidas no estádio? Simplesmente serão. Serão. E honestamente, Silomar, eu sou favorável à questão da bebida no estádio. Explico o porquê. Porque na questão, eu joguei na Alemanha, vários anos na Alemanha, eu acho que a questão da formalidade, daquele que está dentro do estádio vendendo a bebida, ele está pagando seus impostos, ele está alugando a loja, e a gente acaba, nessa proibição que a gente tem hoje, municipal, da bebida dentro do estádio, a gente acaba dando chance à informalidade. Então você vai para um jogo hoje, um Atletiba, vai para um outro jogo importante, as pessoas estão vendendo cerveja em torno do estádio. Daí aquela pessoa não está pagando imposto, não está recolhendo. Tudo bem, é o ambulante que está ali trabalhando, que não está também prejudicando, mas eu acho que aquelas pessoas que pagam imposto têm que ter o seu direito. E elas são privadas de vender a bebida alcoólica no jogo. Na questão Copa do Mundo, lhe falo por que vai ser vendido. Porque tem uma patrocinadora, uma cervejaria, não vem ao caso a gente falar agora, uma empresa que vende cerveja, e ela faz o patrocínio oficial da FIFA. Então, foi autorizado nesses jogos da Copa do Mundo, e eu acho que poderia ser autorizado em todos os jogos, sendo ele aquela questão, está pagando o imposto, está pagando o aluguel no estádio, e entrando na formalidade, legalizando esses negócios, e não o que a gente faz hoje, que tomar a tubaína, digamos, antes de entrar no estádio, toma várias cervejas rápido e acaba depois se passando. E é um problema que a gente tem cultural. Então hoje você não pode ir no estádio por causa da briga. Não, acho que a briga, nós temos que educar as pessoas. Não é o álcool que faz as pessoas brigarem, e sim a índole das pessoas. Então eu não vejo problema na bebida se ela seja no estádio, na Copa do Mundo. E nós temos a questão do patrocinador da FIFA, são vários patrocinadores que temos aí, empresas de televisão, cartões de crédito, também a cerveja, que vão estar presentes nas imagens e marketing da questão da FIFA e Copa do Mundo. É uma questão contratual, é uma questão de compromisso já assinado Exatamente. entre as partes, então na realidade tem que ser cumprido. Exatamente. Seria importante também a gente ressaltar aqui no nosso bate-papo, vereador, as obras em torno do estádio do Atlético, elas estão bastante atrasadas no meu ponto de ver esse assunto. Serão entregues até a Copa na sua plenitude? Olha, o último discurso que nós tivemos do prefeito Gustavo, que seria entregue as obras até o dia 20 de maio, que nós temos 20 e 15 de maio, são obras agora mais de aparências, as obras estruturais, as complicadas, que foram feitas na arena, não sei se você acompanhou, Salomar, foi a questão da energia elétrica, por exemplo. Então foi feito um canal interno nas ruas, então foi aberto a rua, foi passada uma linha de segurança. Hoje nós temos 2 fontes de energia para o estádio, não somente aquela ali da Água Verde, vem também energia de sobressalente do Parolim, da estação Parolim. Então todas essas energias estruturais ou obras estruturais, que são as mais pesadas e mais demoradas, foram feitas antecipadamente. Agora é mais a questão da calçada, é mais a questão da praça, que são obras, ao meu modo de ver, se você botar um contingente grande da prefeitura, que a prefeitura dispõe, você termina ela no prazo. E foi um compromisso que o prefeito Gustavo Fruit assumiu, que entregaria todas as obras até dia 20, as obras ao entorno da arena, que foi uma necessidade, e essas obras acabarão ficando para a população. Essa é a parte boa da situação, e nós temos que entregar, fazer toda uma força-tarefa para entregar até maio, que a partir do dia 22 de maio nós entregamos para a FIFA o estádio, para o prefeito, que vem uma pessoa representante da FIFA do Japão, se não me engano, aqui em Curitiba, que vai começar a administrar a arena e o estádio da arena a partir do dia 22 de maio. Seria necessário a gente não esquecer de que existe um compromisso do Atlético no tocante a esses financiamentos feitos. O senhor, como ex-jogador deste grande clube paranaense, o Atlético Paranaense, vereador, como explica, o Atlético terá condições de honrar todos esses seus compromissos financeiros pela construção do estádio? Olha, espero que sim. É uma questão, até a gente tem que sempre esclarecer, Salomar, ao público, que o Atlético foi a opção mais barata, mas para Curitiba na questão de estádio. O estádio do Atlético hoje é o custo cadeira mais barato do Brasil, porque já tinha uma estrutura já determinada. Agora a questão de honrar os compromissos, veja só como a questão, nós temos problemas que acontecerão no futuro. O Atlético, eu fui gerente do Atlético, então administrei o Atlético durante praticamente 3 anos. Eu não só joguei, como fui também diretor de futebol. Então eu sei dos números que aquela entidade tem anualmente. É cerca de 70, 80 milhões de reais. Ela tem de orçamento com televisão, sócios, marketing, etc.
e ela deixou de ter esse orçamento praticamente por 3 anos, que o estádio está em construção. E tem agora alienado, na questão patrimônio, o CT, e a última alienação agora foi feita pelo estádio, dessa última verba que foi feita aí de 65 milhões da agência de fomento. Então o Atlético vai ter que se sobressair para poder quitar essas dívidas. A prefeitura já fez a parte dela. Hoje me cabe falar como representante da prefeitura. O Atlético, penso eu, que enfrentará dificuldades no futuro para quitar essas dívidas, mas ele colocou o próprio patrimônio em discussão. Então é uma questão que para a prefeitura o primeiro compromisso já acordado, o tripartite, foi mantido. Então a questão agora é que o Atlético vai ter que arranjar meios de marketing, fazer seu orçamento subir de 70, 80 milhões talvez para 150, para que possa quitar as dívidas gradativamente, que teve o auxílio do banco da agência de fomento, com juros um pouco melhor do que os juros do mercado para a finalização do estádio. Então eu acho que terá dificuldades, mas se bem administrado poderá quitar todas as dívidas nos próximos 5 anos. Aí acho que é o tempo do financiamento que tem à disposição do Atlético que foi feito esses valores. No tocante ao potencial construtivo, o Atlético tem direito, outros clubes poderão utilizar isso e empresas também poderão compartilhar ou não? Não, a questão do potencial construtivo da arena, porque ele é específico, foi feita uma engenharia financeira, Salomar, para que no inicial o contrato tripartite, ele previa dinheiro da prefeitura, do governo do estado e do Atlético. Nós já falamos do caso Atlético que botou seus bens em penhora. O que a prefeitura fez? A prefeitura ela fez um projeto de lei abrindo esse potencial construtivo que foi votado antes de eu ser eleito vereador. Foi votado e esse potencial foi dado como garantia na agência de fomento. E ele é vendido ao público normal, às construtoras normais que estão construindo, estão adquirindo esse potencial, que deve demorar em torno de uns 4 a 5 anos para ser vendido na totalidade, por isso que eu falo mais ou menos 5 anos para quitar a dívida. Então esse potencial está sendo vendido no mercado, mas essa modalidade financeira específica só foi feita para a questão do estádio. Existe outra questão de potencial construtivo que a prefeitura cede normalmente para o estádio. Então na verdade nós temos 2 produtos, um que é do Atlético, específico para a Copa do Mundo, que é vendido no mercado normal, e outro que é simplesmente o potencial da prefeitura, que é daí a administração direta da prefeitura. Então, para que seja feita essa engenharia novamente de um outro órgão, um outro estádio ou outro clube que seja Paraná, Curitiba, tem que novamente fazer um projeto de lei, passar pela Câmara dos Vereadores e daí a prefeitura pode fazer a mesma engenharia. Mas isso foi um quebra-cabeça difícil de chegar a um denominador comum, porque realmente é complicado. E agora a gente tem a questão do atraso do estádio, greves que aconteceram esses dias aí também atrás, aconteceu mais greve do pessoal da elétrica. Então, essa dimensão por quê? O dinheiro só é liberado após a garantia. Enquanto o Atlético a prefeitura deu o potencial construtivo com garantia, o Atlético deu seus bens. Então, por isso que eu falo que o Atlético enfrentará dificuldade sim numa sequência para pagar suas dívidas, terá um estádio de Copa do Mundo, mas também terá uma conta a pagar muito grande. O potencial também aumenta, mas a conta ficou grande para a sequência. Então, Curitiba não deve fazer mais essa engenharia com outros clubes, não. Eu acho que foi específico para a Copa do Mundo. Falando em Curitiba, vereador, ela está preparada para receber o grande número de turistas que virão para participar desta Copa? E também seria importante que o senhor comentasse a previsão de turistas que passarão pela nossa cidade. Olha, nós tivemos sorte de ter a ex-campeã do mundo, que é a Espanha, vai ficar na nossa cidade. E já decidiu ficar na nossa cidade durante a competição inteira. Então quer dizer que nós vamos viver Copa não só nos 4 jogos. A seleção espanhola deve se classificar e deve trazer muitos turistas. Só da questão da Espanha, a gente acredita que mais de 40 mil espanhóis estarão presentes aqui em Curitiba. Na questão da Rússia e Austrália, os números são entre 25 e 30 mil turistas que vão conhecer a cidade de Curitiba. Além do que, eu ano passado, numa viagem a Londres, falando sobre Curitiba, a Copa do Mundo, a nossa estrutura, eu como curitibano da Gema, nascido aqui na Visconde de Guarapuava, na maternidade Nossa Senhora de Fátima, eu sempre falo, Curitiba é uma das cidades mais preparadas, mesmo com seus problemas, ainda é uma das mais preparadas para atender a Copa do Mundo. Como a gente falou, o estádio é mais barato, as obras estão aí em Curitiba, mas é a cidade que precisa fazer menos obras de infraestrutura. Então nós já tínhamos uma estrutura boa, que espero eu que fique melhorada ainda mais,
para atender, a gente acredita aí cerca de 200 a 300 mil turistas devem passar pela cidade de Curitiba, com uma média de gasto entre $400 por pessoa, porque não fica somente um dia. Ele chega um dia, vê o jogo e o próximo dia. Nós temos o atrativo das Cataratas, que está perto da gente aqui, temos a Serra da Graciosa, temos o litoral, Ilha do Mel. Então nós temos atrativos para essas pessoas que os jogos acontecem a cada 3 dias. Então eles acabam ficando na hotelaria, ficando para a gastronomia. Então a gente vai ter aí um aquecimento na questão Copa do Mundo. São quase já 48 mil empregos extras temporários para a questão da Copa do Mundo, os bares, contratando mais pessoas, os restaurantes, a questão de turismo. Então a gente vai ter um acréscimo em Curitiba. Eu entendo, por ser curitibano e defender a nossa cidade, que Curitiba vai poder ser uma das melhores sedes. Até é importante frisar que na venda de ingressos, Solomar, nós perdemos somente para Rio, que é a final da Copa do Mundo, e a abertura, que é São Paulo. A terceira melhor cidade procurada pelos ingressos e na atividade da internet ali que foi comprado os ingressos, a terceira maior procura foi a cidade de Curitiba. Então veja a responsabilidade que a gente tem de atender bem esse turista que vem para cá. Vereador, nós deveríamos também de ressaltar um pouquinho mais quanto às obras da Praça Afonso Botelho, junto ao Atlético. Essas obras, elas estão visando só a Copa ou Curitiba irá receber como legado as obras ali realizadas? Não, estão visando, claro, a Copa. A praça vai ser englobada pelo estádio, porque a chegada do estádio vai ser pela praça. Nós teremos aqueles sensores de metais, uma questão de segurança. Então, a chegada do estádio na Copa do Mundo vai ser por intermédio da praça. Então, claro que ela está sendo remodelada, tem as questões dos patrocinadores estarão na praça, então foi preparado para eles. Mas a questão do legado, por exemplo, fica, porque nós temos ali o 4G, que vai ser instalado para atender aquela população do celular. Isso fica, aquela antena lá. A renovação da praça, do novo calçamento que foi colocado, as novas quadras de futebol, a nova quadra de skate, que foi desenhado pela Federação de Skate, que está lá também. Então, essas questões físicas, elas vão ficar. Então, no momento da Copa, vai ter as temporárias, que Curitiba teve aí a licitação das questões temporárias, que são estruturas, que não é estádio, e é uma estrutura para você receber as pessoas que estão chegando, que é o patrocinador, a banquinha do patrocinador, a outra do refrigerante, etc. Então, nessa praça, eles vão usar como agora uma questão de marketing da Copa, mas na sequência fica, por exemplo, no marketing vai ter a internet de graça, nós liberamos o decreto aí do 4G para facilitar as instalações da população de Curitiba. Então, antigamente, as antenas de celulares tinham aquelas torres enormes. Hoje não, hoje a gente tem o 4G, que você pode botar num sobrado de 2 andares e aquela pessoa pode ceder e aquela antena ser legalizada. Nós temos várias antenas irregulares aqui da questão de telefonia. Então, a Copa serviu também para regularizar. Nós vamos tentar melhorar a telefonia na praça e o entorno ali, e na cidade de Curitiba, num segundo plano depois, para que o pessoal possa usar, para poder falar com o telefone sem cair, que é uma reclamação que a gente tem diariamente. Eu mesmo enfrento com o meu telefone problemas dessa ligação caindo. Então, esse legado fica, as obras estruturais ficam para a população que vai usar a praça depois. Então, Curitiba esse será um dos legados da Copa do Mundo em Curitiba, na minha opinião. Vereador Paulo Henrique, e falando em Parque da Copa, todas aquelas obras anunciadas, elas serão realizadas até a Copa do Mundo? Das obras anunciadas, dos quase 2 bilhões de reais que foram anunciados para Curitiba, nós temos aí 2 obras que saíram do caderno de exigências por questões de prazo, que foi a Cândido de Abreu e o Terminal Santa Cândida, que eram 2 obras que estavam previstas inicialmente, e daí nós ficamos aí com em torno de 1,6 bilhões de reais para a cidade de Curitiba, que são a obra do viaduto, a obra da linha verde, renovação do próprio aeroporto, a linha também da Avenida das Torres, nós temos em torno da Arena, nós temos a questão da rodoferroviária, que é uma questão que é o que mais me preocupa, e é que a comissão da Copa, a qual eu presido, que vai visitar no próximo mês, porque a gente está preocupado com a questão do prazo da rodoferroviária, e nós temos essa questão de 5, 6 obras, 2 delas infelizmente saíram do plano.
mas que foi também retirado do orçamento. Então a gente não tem esse problema, temos que entregar rodoferroviária, temos que entregar Avenida das Torres, Linha Verde, aeroporto e os entornos da Baixada. São as 5 principais obras que nós temos hoje. E eu acredito que nós também aí fomos exemplos na questão do FanFest, que é uma coisa que ninguém está falando, mas a pedreira reaberta, Curitiba ganha muito nessa questão de mobilidade e estrutura da cidade para atender o público e o turista. Então, isso é um legado tangível, que se não viesse a Copa, Sulomar, infelizmente a gente ia falar, eu sei que o pessoal criticou o Ronaldo quando falou, esse dinheiro não é para hospital, é hospital nível FIFA. Eu defendo o seguinte, se a gente não tivesse isso, essas melhorias talvez não tivessem acontecido. E esse dinheiro que está vindo hoje para as estruturas que a população vai usar, com desvios que a gente está tentando evitar, essa é a minha função como presidente lá, a gente não consegue evitar tudo, infelizmente, mas a hora que a gente está vendo alguma coisa, a gente está aí nas CPIs, e está integrante e atuante nessa questão, infelizmente não sei se iriam para os hospitais. Então essa questão, a Copa é benéfica? Ela está ajudando de alguma maneira a melhorar um pouco da cidade, é um bom motivo para isso. Então acho que a gente tem que controlar e a minha próxima ação agora que eu estou fazendo é esse controle da rodoferroviária, porque é onde eu estou mais preocupado, onde tem o maior número de passageiros que passam por ali e que vão chegar por ali também. Então é interessante a gente acompanhar. A única que me preocupa é essa. O entorno da arena eu estou tranquilo, o prefeito me afirmando, eu nem que acreditar no prefeito, né? Nem que tenha já feito uma força-tarefa, a gente sabe que vai precisar fazer uma força-tarefa. Até a questão do entorno da arena, tem um problema que vai acontecer, os moradores do entorno da arena serão afetados diretamente, porque tem a questão de segurança que nós vamos falar na sequência, aí eu vou explicar o que vai acontecer. E a gente tem essa questão do legado e do PAC, se não tivesse a Copa não viria esse valor para Curitiba. Então a gente tem que agora usar da melhor forma esse PAC que veio para Curitiba. Vereador, 2 assuntos que o senhor comentou também que seria interessante a gente ressaltar aqui, no tocante à segurança, à mobilidade, eles estão sendo tratados, estão sendo pensados com carinho, porque a Copa, com todo esse aumento de gente que aqui se fará presente, é necessário que se tenha um estudo a fundo desses assuntos, que é importante para a nossa cidade. O primeiro legado da segurança vai ficar, e eu estou acompanhando isso, a gente teve as câmeras temáticas, que são câmeras que falam de infraestrutura, segurança, que é o caso da pergunta agora. Foi criado a CICCR, que é o Centro de Integração de Controle e Comando Regional. Então nós temos essa questão, nós integramos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, o Exército, a Segurança Nacional, todas num complexo, onde elas vão atender e fazer essa inteligência da segurança do evento. Porque o evento ele é tratado como uma questão de uma reunião de diplomatas, que na verdade nós teremos reis, nós teremos as rainhas, eu não sei quem vem da Espanha, nós temos já o sheik do Irã, que irá vir aqui, ter uma comitiva que temos atendê-lo. Então realmente a questão de segurança, ela foi trabalhada de tal forma que a integração das forças no Brasil, essa na minha opinião será o grande legado, porque hoje o delegado federal fala com o delegado da Polícia Militar numa questão integrada, para trabalhar conjunto, não somente naquela, não, essa determinação é da Polícia Militar, essa é da Polícia Civil, essa é da Polícia Federal, e cada um vê o seu problema e nós não temos a solução. Então na Copa eles estão arranjando uma solução que isso pode ficar interessante para a nossa sequência. E essa solução, de tal maneira, ela envolve todo mundo, que ao entorno do estádio, ia falar na questão de segurança, os próprios moradores serão afetados, porque nós temos ali 7.070 indicações fiscais ao entorno da arena, que serão afetadas porque elas estarão num bloqueio de segurança máxima da Copa do Mundo, que é o entorno do estádio. Questão antibomba, antiterrorismo, anti-ataque químico, e então nós temos todas essas questões que vão ser analisadas por essa comissão. O cadastramento dessa população vai ser feito, são quase 7.070 indicações, a gente avaliou entre 30 e 40 mil pessoas que serão cadastradas, porque elas têm uma restrição, infelizmente, 4 horas antes do jogo iniciar e 4 horas após o jogo, as pessoas não vão poder adentrar com seus carros nas suas casas. Então essa é uma coisa que nós temos que passar para os moradores ao entorno. E aquela questão, isso vai ser uma questão complicada de administrar, porque carro parado na rua vai ser guinchado porque eles têm o medo do carro-bomba. Então tem os trajetos específicos que fazem as delegações, as autoridades, são trajetos determinados pela segurança, e são protocolos que vão ser cumpridos à risca no evento. E esses moradores terão, claro, uma questão segura na sua área,
mas também terão que abdicar um pouco daquelas 4 horas do jogo e 4 horas depois vão ter que ter um entendimento e vão ter que trabalhar junto com a questão prefeitura. Esse é um trabalho que será feito pelo Exército, que começará nos próximos dias aí até, vai ser visitado casa por casa com farda do Exército, perguntando o nome, quem mora, cadastrando, fazendo credencial, para que ele possa entrar na sua casa a pé e o carro terá essa restrição de 4 horas antes do jogo ou depois do jogo. É necessário que se demonstre aquilo que pode acontecer com você que mora em torno da arena. É verdade. Porque muitas vezes não se sabe. Então o vereador aqui está esclarecendo. Mas, vereador, de Copa nós poderíamos ficar aqui mais 2, 3 programas conversando. Mas adoraria. Eu também gostaria de lhe fazer uma pergunta que foi muito comentado nesta Câmara Municipal, que foi a CPI dos transportes. Na sua visão, vereador, essa CPI, ela não vai se transformar em pizza? Ela vai ser cobrado e executado? Porque hoje se cobra e a justiça muda. Então, como é que a sua visão a respeito dessa CPI, a CPI do transporte? Olha, Samar, primeira CPI que eu participei na minha vida, né, eu como político novo, sempre fui do esporte e sempre escutei também, CPI acaba em pizza. E até no início eu não queria participar dessa questão da CPI por realmente não acreditar no trabalho que iria ser feito. Porque a CPI, simplificando para o nosso telespectador, ela investiga e entrega para o Tribunal de Contas. A investigação, posso garantir para vocês, foi muito séria. Inclusive eu tenho voto, parecer, contrário de alguns pontos. Eu verifiquei pessoalmente pontos ali, questões trabalhistas, questões sindicais, que eu não estou de acordo, que estão especificadas no meu voto em separado da CPI. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Agora, para que essa CPI não vire em pizza, como a gente está falando, nós estamos fazendo um acompanhamento junto ao Tribunal de Contas. Nós pedimos para abaixar a passagem para 2,42, se não me engano agora, o relatório, a qual eu pedi para baixar até para 2,40, porque 2 centavos é uma discussão que eu tive com o próprio sindicato dos motoristas, que, vou te falar, não foi muito simpático a questão, mas eles detêm direto do valor da passagem, eles retêm já 2 centavos para o sindicato, que é repassado direto ao sindicato, e que é cobrado do usuário. Um sindicalista tem que pagar por si só, do seu salário. Essa é a lei federal. Então, são vários pontos que foram colocados ali na CPI. Os documentos estão ali, posso depois pautar com você numa outra oportunidade. A gente apontou os problemas. O vereador não prende ninguém. O vereador não pode processar ninguém sem nenhum motivo. Por exemplo, a CPI é uma investigação. A investigação foi feita e nós demos o trabalho agora mastigado para o Tribunal de Contas. O que nós podemos fazer, que o Jorge Minardi está pedindo agora ao presidente Salamuni, que é o nosso presidente da Câmara Municipal, para que uma comissão seja instaurada para acompanhar o Tribunal de Contas agora, porque a gente já viu onde é o problema. Só que se o problema não for pelo Tribunal de Contas atacado, aí vai acabar em pizza, como você está falando. Mas a questão, depois que eu aprendi dessa questão de como funciona uma CPI numa Assembleia, numa Câmara Municipal na qual eu participei, eu vi que a gente aponta os problemas, mas a Justiça demora para punir. Mas é que o caso Mensalão, se você pensar o caso Mensalão, há quanto tempo foi feita a CPI? Há quase 7, 8 anos. Agora que o Tribunal Superior está fazendo, pelo ministro Joaquim Barbosa, fez exemplo de punir esse pessoal que está na época do presidente Lula ainda. Então, realmente, por isso que o pessoal acaba pensando na pizza. Demora, mas espero eu que não falhe a Justiça nesse caso também, porque dá para baixar e a população acaba pagando mais caro o pato todo dia, e todo dia tem que usar o transporte coletivo. Ok, vereador, esperamos que realmente não acabe em pizza. Queremos agradecer a sua participação e esperamos ter levado a você um pouco do trabalho desse jovem vereador, que está em seu primeiro mandato. E o nosso programa está sempre à disposição, vereador, para que, quando tiver algum projeto, alguma ideia nova, levar a nossa gente, esse é o nosso objetivo. Nossos agradecimentos e até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza ele irá querer. Um grande abraço a todos. Obrigado, vereador. Um abraço, prazerzão.